Você já falou com alguém durante horas e no fim não conseguiu dizer o que queria, ou já foi acusado de ignorar os argumentos de uma discussão? Por acaso já sentiu vergonha de não entender um filme de arte? O processo de comunicação humana é extremamente complexo e por isso mesmo cheio de falhas e ruídos. O sentido de uma mensagem nunca é fechado. A função de quem ouve é construir o sentido junto com quem fala, não apenas alcançar uma significação pré-determinada. Quem quer rir, tem que fazer rir. Entendi, sargento. Sendo assim, o que exatamente é um ato de linguagem? O ato de linguagem é um conceito do campo da pragmática, que é um ramo da linguística moderna. A pragmática se dedica ao estudo do uso concreto da linguagem em seus diversos contextos específicos, indo além da significação dada às palavras pela semântica e pela sintaxe. Deste ponto de vista, a linguagem não é apenas uma forma de descrever a realidade, mas um fazer gestual significante capaz de agir sobre o mundo e transformar seu contexto. Tyrion Lannister. I name you Hand of the Queen. Segundo a teoria semiolinguística de Patrick Charradot, todo ato de linguagem é um projeto de fala composto de uma dimensão externa, material e objetiva, onde estão localizados o sujeito comunicante, que é o produtor do enunciado, e o sujeito interpretante, responsável pela interpretação do sentido, ambos ativos e responsáveis pela significação do ato. Uma espécie de performance, na qual o sujeito comunicante se apropria dos elementos linguísticos em determinado contexto em função de sua intenção. Por sua vez, o sujeito interpretante interpreta o sentido em função do seu contexto de produção e dos seus saberes acumulados, partilhados ou não. Portanto, não se pode garantir que o sentido pretendido será alcançado, obrigando o sujeito comunicante a se dirigir a um sujeito destinatário idealizado, teoricamente capaz de entender seu gesto. Tal sujeito está localizado no nível interno e subjetivo do projeto de fala, juntamente com o sujeito enunciador, que é uma imagem projetada pelo sujeito comunicante de sua intenção como produtor do ato. Da mesma forma que o sujeito interpretante pode ou não encarnar o destinatário ideal, ele constrói uma imagem do enunciador que pode ou não coincidir com a projeção do comunicante. Assim, o verdadeiro sentido do ato de linguagem é encontrado no choque dialético entre suas instâncias de produção e interpretação, o que o dota de múltiplos sentidos. Desta dinâmica surge o contrato de comunicação, um acordo implícito entre os sujeitos do ato, baseado nas circunstâncias materiais da enunciação e nos saberes compartilhados entre si. O contrato estabelece as condições em que se realiza o ato. Ele é o que permite que os interlocutores se entendam, possibilitando o sucesso da comunicação, que afinal é o objetivo maior do ato de linguagem. Melhor do que falar sobre o ato, no entanto, é encená-lo. E aí, vamos significar o mundo juntos? Afinal de contas, vocês são os sujeitos interpretantes deste ato de linguagem. Sejam bem-vindos.